Boa tarde a todos e todas, meus colegas, né, de trabalho. O objetivo desse vídeo é tentar sanar algumas dúvidas já previstas ao longo dessa tempestade de ideias que a gente começou a realizar com o planejamento coletivo a partir da segunda-feira, tá? Primeiramente, eu quero fazer o meu reconhecimento a cada um de vocês pelo esforço que estão fazendo. Realmente esse início é o mais difícil, todo início é sempre muito difícil, não é? E vocês estão fazendo e dando o melhor de vocês. Então, meu reconhecimento pelo desejo que vocês têm demonstrado de fazer e de fazer bem. Se não o desejo, mas o reconhecimento da necessidade que a gente tem de fazer e fazer o melhor que a gente pode, né? E a tentativa. Então, a gente deseja, a gente precisa fazer e a gente dá os primeiros passos, a gente tenta fazer. Então, meu muito obrigada a cada um de vocês. Eu vou estar passando nesse momento alguns informativos de modo talvez mais objetivo, em alguns momentos tentar detalhar um pouco mais, pela inviabilidade que tivemos hoje da live ao vivo, mas sentimos que todos precisam de alguns esclarecimentos que não podemos fazê-lo a cada grupo. Vou estar compartilhando tela neste momento, porque eu preparei alguns slides que vão colaborar, mediar a objetividade dessa fala. No primeiro momento, a gente traz à tona a importância do planejamento coletivo. Gente, há muitos anos, há muito tempo que a gente discute no contexto pedagógico a importância da gente se juntar por área, né, por escola, ou seja, várias formas aí da gente gerar esse coletivo e fazer um planejamento integrado. Nesse momento, a pandemia veio, de algum modo, digamos que apressar isso, né? Então, a gente tentou, com maior zelo, pensar numa estrutura de planejamento coletivo que desse menos problemas possíveis. Por que eu digo menos problemas? Porque a gente sabe que é a primeira experiência nossa, então, por que não ter problemas, né? A gente está mexendo com mais de 350 pessoas, então é quase impossível não ter problemas. Quando a gente pensa num trabalho de grupo, numa sala de aula de 30, 40 alunos, a gente já tem uma dinâmica bem mobilizada. Imagine numa realidade maior como essa que estamos vivendo, né? Mas a gente entendeu que no coletivo é possível a gente dar as mãos. A gente entendeu que no coletivo a gente ajuda o colega que tem mais limitação que nós. No coletivo, o colega nos ajuda entendendo que a gente tem, de repente, mais limitação que ele e vice-versa, né? Então, a ideia da solidariedade, a prática da solidariedade é importante nesse momento. É fácil? Não é fácil, porque nós estamos acostumados a uma realidade individual. Não é que a gente tenha ficado egoísta, não é isso, mas a individualidade se torna mais fácil, realmente, pela experiência que a gente já tem, né? Mas por que esse planejamento coletivo em rede? Justamente pelo coletivo, por série, né? Por ano, e os desdobramentos desses grupos de série, ano, por área do conhecimento, por componente curricular, a gente entendeu que a gente estaria, enquanto rede, tentando ao máximo falar a mesma língua, né, superando as principais dificuldades. A primeira pergunta que vem à tona é: e as especificidades? E a realidade do aluno, né? Não é considerada? Por favor, meus colegas, entendam, em nenhum momento a gente está desconsiderando a realidade do aluno. Primeiro que a gente está lidando com uma realidade que é local. A primeira grande realidade nossa é que é local e global, é a realidade da pandemia. Ela não é só dos nossos alunos da escola X, não é? Para além dessa realidade da pandemia, que é uma realidade de todos, nós temos muito em comum nas nossas unidades escolares, né? Muita coisa em comum. O aluno que não gosta muito de estudar, a dificuldade com acesso à internet, enfim. Mas mesmo um trabalho coletivo, num planejamento coletivo, é possível, sim, a gente levar em consideração ainda mais especificidades da minha escola, da minha turma, né, de cada um dos meus alunos. Então, é uma tentativa da gente dar as mãos até certo ponto do processo,
Porque quando a gente chegar no individual, a gente já ganhou muito, a gente já recebeu muito e a gente já deu muito também, né? Então, o nosso plano de retorno previu isso, previu esse planejamento coletivo. E aí eu começo com uma primeira inquietação. Gente, a nossa intenção com o nosso plano de retorno não é cansar o professor que esteve há algum tempo sem atividade profissional. A gente não tem interesse. Nós somos professores, eu sou professora, a gente sabe que não há essa intencionalidade, mas a gente sabe que o processo do cansaço nesse início, onde tudo é novo, onde o medo nos assola, e a gente não pode se sentir frágil por estar com medo, porque isso vem acometendo cada um de nós, né? Cada um do seu modo, do seu jeito, cada um também tem uma reação diferente. Claro, e concordo com vocês, quando a gente diz, vamos tentar facilitar, vamos tentar facilitar. Facilitar no sentido de ajudar que o projeto mantenha a qualidade sem muitos danos, né? Sem danos. Não a facilitar a ação no sentido de simplificar a proposta a ponto dela perder a qualidade. O que a gente quer dizer é, a gente poderia talvez fazer um plano de retorno simples de entrega de atividades apenas, sem tanta logística, né? Mas eu penso que a gente aprender um pouco com outras experiências e nós somos do desafio e a educação precisa propor e se colocar à frente a novos desafios e tentar uma qualidade acima daquilo que, de repente, a gente tenha vivido ou tenha visto em outras realidades. Então, a gente começa com uma primeira perguntinha. Por que planejar com base na sequência didática? Exatamente porque a gente entende a sequência didática como um elemento importante e fundamental para articular a unidade pedagógica. A unidade vai garantir um pensar e um fazer a aula com começo, meio e fim. Pensar de um jeito que as coisas não fiquem soltas. Conteúdo, aprendizagem, avaliação. Então, se não fosse a sequência didática, a gente poderia fazer simplesmente uma entrega de atividades soltas sem nenhuma relação. A sequência didática, ela permite que a gente trabalhe com relações. Como é que esses conteúdos da sequência estão relacionados com a vida do meu aluno nessa área do conhecimento? Por isso que a gente tem o tema gerador. Qual é o sentido do tema gerador? E aí, quem já bebeu da fonte freiriana, sabe que a ideia do tema gerador é justamente trazer para a escola a vida. Porque o tema gerador são conteúdos da vida, são vivências que todos nós passamos. Então, quando a gente pensa um tema gerador como alimentação saudável, a gente pensa um tema gerador como a saúde emocional, a gente pensa um tema gerador como minha cidade, minha terra, minhas raízes. Então, dentro daquele tema, o que é que vai caber? Em linhas gerais, cabe tudo, porque, como diz os grandes filósofos até, tudo está relacionado a tudo, e está mesmo. Às vezes, a nossa mente ainda não está preparada para a gente ir estabelecendo essas relações, mas o exercício permite que a gente estabeleça, sim, essas relações. Então, por que começar com o tema gerador? Porque ele é o guarda-chuva que dentro dele vai caber todos os saberes que eu preciso trabalhar dentro da minha área, tá? E é o tema gerador que vai auxiliar o aluno também a entender que dentro daquele tema existe a vida dele. Então, ele vai estar estudando conteúdos, ele vai estar estudando saberes que vai lhe dar ferramentas, subsídios para ele resolver problemas do dia a dia da vida dele. Porque, em linhas gerais, o que é aprender? Não é? Aprender não é para responder numa prova. E aí o Perrenu vai trazer uma questão importante sobre o aprender. É a capacidade que o sujeito tem de mobilizar recurso cognitivo para resolver problema. Problema simples. Então, o conhecimento
nos serve para que a gente aprenda a resolver problemas no dia a dia. E aí são problemas, né, ligados a toda e qualquer área, porque toda e qualquer área faz parte da nossa vida. Falando agora de carga horária, a gente tem qual é a carga horária semanal e diária da atividade escolar não presencial, né? Então, legalmente falando, nós temos, pela resolução lá emitida pelo Conselho Nacional ainda no mês de junho de 2020, a gente teve a flexibilidade dos 200 dias letivos. Nós não tivemos a flexibilidade da quantidade de horas, ou seja, continua sendo 800 horas, do ensino fundamental em diante, apenas a flexibilidade para a educação infantil. A educação infantil é apenas 60%, garantia apenas 60% dessas 800 horas. Então, teve essa flexibilidade, não teve essa flexibilidade das 800 horas, mas teve a flexibilidade de como distribuir essas horas na carga horária diária. Então, é possível legalmente usar um teto de 8 horas diárias. Mas a gente entende que 8 horas, né? 8 horas, 7 horas são muitas horas. Então, vamos ver o que fazer com essas horas para não ficar sobrecarregar o aluno, a família, nem o professor. Então, a própria legislação permite que a gente trabalhe com essa hibridez, com essa mistura, com essa grande mistura de propostas, né? Então, a gente está organizando o horário escolar de modo que, no horário escolar, só vai aparecer 4 horas. Vamos entender. 4 horas, que é 2 que nós chamamos de síncronas e 2 que nós chamamos de assíncronas, tá? E as outras 3, Gilza, aqui no plano prevê que são 7, são as chamadas offline. O professor não vai estar diretamente com o aluno nessas 3 horas, porque essas 3 horas, o aluno, nas 4, digamos assim, presencial, entre aspas, com o professor já orientou esse trabalho do que ele vai fazer nas 3 horas. E o que ele vai fazer nas 3 horas, né? É muito da autonomia do professor, mas aí ele vai saber que o que ele vai fazer nas 3 horas, e a gente ter esse desdobramento. 2 nós chamamos aí de atividade offline, que vai muito pode ser um complemento do livro didático que começou a fazer enquanto estava no horário do professor, pode ser um jogo, pode ser uma atividade física junto à família, uma experiência lá na aula de ciências, enfim, aí vai muito a criatividade do professor, uma vivência, uma contação de história, um pequeno vídeo, algo muito simples, que vai se somar ao que foi feito durante o tempo que ele estava ali com o professor. De repente, não deu tempo de terminar tudo que estava fazendo com o professor, então vai terminar naquelas 2 horas do offline, né? E a ainda desse processo offline, nós computamos como carga horária vinculada às atividades gráficas de sequência didática. Sequência didática, parte impressa, que será entregue a cada 15 dias às famílias, né? Essa é a orientação que a gente está fazendo. Então, nós demos esses nomes aí de aula síncrona para a realidade em que será possível usar a internet. Será possível fazer um momento como esse, que eu abri aqui uma sala para fazer uma gravação, mas eu poderia colocar meus alunos todos aqui e eles estarem me ouvindo. Tem algumas turmas, não é só a escola como um todo, tem realidades que a gente também precisa estar olhando turma por turma, que é possível fazer essas 2 horas. E no que não é possível fazer? Então, cada escola, dentro do seu plano de ação, está orientada, está dialogando com vocês para fazer essa adequação. E essa adequação a gente já pode ir pensar, inclusive, no coletivo. E nesse coletivo a gente já sugeriu, por exemplo, a questão do projeto de leitura. Leitura e escrita é competência transversal. Independente da área, da série, da disciplina, a ler e escrever é uma competência que a gente tem que garantir. Então, qualquer atividade que a gente envie junto com as sequências para repor, digamos assim, para suprir essa carga horária que seria do online, é válido, muito válido. De repente, eu vou estar mandando para o aluno um paradidático, né? A gente, inclusive, está vendo paradidáticos em PDF curtinhos que a gente possa estar imprimindo e mandando para o aluno fazer esse efetivo de leitura, tá?
Então, em geral, a gente tem 7 horas, mas diretamente disponível com o aluno, e aí que eu estou falando do fundamental, do ensino fundamental, eu tenho 4 horas, né, disponível com o aluno. No caso das turminhas menores, a gente tem um cômputo de 4 horas, mas apenas 2 horas ali do professor está à disposição, seja pelo WhatsApp, né, seja de vez em quando fazendo um momento virtual, né, não é recomendado fazer muito com a educação infantil, de vez em quando, um momento, de repente, na minha turminha, eu tenho 10, 12, 15 crianças e eu consigo fazer com 10, então vamos fazer com 10, com as outras 5 não consegui, eu faço chamada naquele meu horário, o que é que eu vou fazer? Então, esses ajustes são importantes de serem feitos. Voltando aqui ainda, quantas disciplinas por dia serão trabalhadas? Nós estamos fazendo uma média, então o critério base é de uma disciplina por dia, mas não vai ser, mas a gente está vendo, por exemplo, que tem disciplinas com carga horária menor. Então a gente está dividindo o tempo da manhã para 2 disciplinas. Então, em tese, nós estamos pensando aí um horário, por exemplo, pela manhã, de 8, contando 50 minutos, daria de 8 a 11h20. Então, a gente pode fazer de 8 às 11, sendo metade desse tempo online, né, virtual, para as realidades que são possíveis. A outra metade, um dos instrumentos que a gente já viu que pode dar certo para a maioria, mais do que o virtual, é o grupo de WhatsApp. Então, o professor, naquele horário, está disponível para o aluno para tirar dúvidas, mandar um áudio, enfim. A carga horária, qual a carga horária para cada uma dessas disciplinas? A gente está fazendo o cômputo da carga horária por disciplina em cada escola, né? Por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa, por ano é previsto que eu dê 180 horas aulas. Quantas eu já dei? Quantas eu falto? Para a gente ir ponderando e equilibrando o que falta, né? Mas a gente precisa ter bom senso e entender que literalmente não tem como cumprir exatamente a risca, né? Ali. Mas o professor vai estar fazendo esse acompanhamento, né? Para ele entender que é importante quantas aulas ele está dando, quanto ele precisa dar, conseguiu fechar um aproximado aí da carga horária, para evitar que uma disciplina que tenha uma carga horária maior fique em menos tempo, uma que tenha carga horária maior fique em mais tempo. Então, o horário escolar, esta semana, né, a gente vai estar por escola, fechando até a sexta-feira esse horário escolar. Vamos fazer essa previsão. Mas a gente entende que nesse momento para planejar, o horário não é peça indispensável. Porque cada um já sabe sua disciplina, cada um já sabe sua turma, então já pode planejar independente de qual horário vai estar ficando. Bem, vocês perceberam que nós incluímos no projeto o Fala Educação, primeiramente para gerar mais inclusão, porque tem muita gente que tem o rádio, especialmente na zona rural, não é? Então, o rádio tem mais alcance nos casos que não tem internet. Se a gente fizer ampla divulgação da programação do rádio, a gente pode ter muita gente aí nesse momento. E por que o rádio, Gilza? Ele tem carga horária? Tem carga horária. Lá no planejamento tem carga horária específica para o rádio. Esse é o momento em que a gente vai diversificar, a gente vai envolver a comunidade. A cada semana, porque a proposta é semanal, uma vez por semana, a gente vai estar levando alguém, ou a gente mesmo indo, para discutir um tema, para fazer uma contação de história, para fazer um recital de poesias, para uma palestra. E a gente vai estar sempre indicando qual é o público. Olha, esse trabalho é para todo mundo, inclusive família. O tema dessa semana vai ser mais infantil ou infanto-juvenil, então vamos estar destinando, então vai ter a programação direitinho, que vamos estar produzindo. Estamos ainda na dependência do dia do contrato do rádio. Provavelmente, e aí é essa nossa intenção, porque casa direitinho com a nossa proposta, ela entraria no sábado letivo. Porque a gente entende que o sábado entrou para cômputo de carga horária, mas a gente também entende o quanto é difícil, porque sempre foi também no presencial, um sexto dia na semana trabalhando, né? Então, a gente mantém a carga horária do sábado
E nós vamos, ao grupo de professores e de alunos vinculados ao horário do sábado, a gente vai estar na escuta do rádio, que a gente pensa aí que no máximo 1 hora e meia de escuta do rádio e a proposta do rádio, como o rádio vai ser retomado na minha aula quando eu tiver com o meu aluno, né, no WhatsApp, ou relacionar, mandar um áudio, enfim, pensar em uma ferramenta de como relacionar a discussão do rádio com o que eu estou trabalhando em sala de aula. E, por si só, no momento do rádio, a gente já vai tentar fazer, vai estar com essa tentativa de mostrar que aquele momento é conteúdo, que tudo que vai estar no rádio naquele momento é conteúdo. Conteúdo, muitas vezes, numa dimensão mais social, numa dimensão diferenciada, mas é conteúdo, tá? O professor é obrigado a ir ao rádio? Não, gente. Não é obrigado a ir ao rádio. A gente, como tudo que nós fazemos, a gente convida, a gente entende que é importante. Primeiro, não vai dar tempo, 350 professores não vai dar para todo mundo ir. Então, não é todo mundo que vai ao rádio. Digamos que um dia eu, professora Gilza, eu vou ao rádio fazer uma fala da importância da educação dos filhos e dos pais lá na família, enfim. Vou falar de família, né? E é um tema para todo mundo. Eu estou indo, naquele momento, no lugar de todos os, digamos, professores daquele segmento que tem aula naquele sábado. O professor vai estar ligadinho, se ele quiser, ele pode estar fazendo uma ligação, uma interferência, como qualquer programa de rádio normal, pode acrescentar, pode trazer um questionamento, enfim. Então, mais uma vez, o Fala Educação é também planejamento compartilhado. É também empatia para entender que não é todo mundo que vai poder, né? Ou tem as questões de habilidades também, né? Então, para o rádio ou para uma fala aberta. Então, esse é um momento em que foi pensado com esse objetivo de chegar mais em mais famílias, a mais estudantes, e ao mesmo tempo da gente fazer uma adequação legal e mobilizar toda a comunidade. E a gente pretende, inclusive, trazer pessoas da comunidade para esses momentos no rádio. Uma cantoria, uma musicalização, a análise de uma música atrelada ao contexto social. Então, gente, nós vamos estar de repente tendo a oportunidade de ver como a educação escolar ela atravessa os muros da escola. Ela pode atravessar os muros da escola. A gente vai alcançar todos? Não. Mas a gente vai alcançar grande parte. Para alcançar o restante que não foi alcançado com essa ferramenta, de repente a gente vai ter outras ferramentas. Essa é a vantagem do híbrido. Por isso que eu disse, todos vão ouvir o rádio, né? 100% nunca vai ter em tudo, né? Mas a gente vai tentar trabalhar muito essa questão da publicização, vocês vão ser parceiros nesse sentido, tem grupo de todas as turmas, vai ter grupo de todas as turmas, a gente vai divulgar. A programação do rádio vai atender a todos os segmentos, é como eu disse, a gente vai ter programações que vai ser muito voltada, por exemplo, para a criança, até o 5º ano, aí a gente vai informar, né? Vai ter a programação, a maioria das programações a gente vai tentar ser programações para todo mundo, para abraçar a todos. E as turmas de creche e educação infantil nesse plano de retorno? A gente já sabe que a educação infantil ela não tem esse momento síncrono, mesmo que as famílias todas tenham internet, mas elas não podem ter esse momento de telinha. Um momento ou outro o professor pode fazer, né? Combina para se encontrar, para ver, olha como é legal, né? Ver o professor, ver a pró, enfim. Então, nós temos a adequação de carga horária, o trabalho com creche tem um plano específico de orientações, porque os professores de creche, né, de 1 a 3 anos, vão estar planejando sequências que vão mandar nos dias determinados e na hora determinada para a família vai estar sabendo qual é o horário ali que o professor está disponível para tirar alguma dúvida, para ajudar de algum modo, até para falar com a criança, de repente a família quer que a criança, né, fale, para mandar um vídeo, se for o caso. Então, a gente vai trabalhar muito ligado à família. Esse grupo vai fazer com mais frequência os bate-papos com a família, bate-papo virtual. Aí, novamente, vem, mas não vão todos, mas no presencial a gente tem esse mesmo dilema. Vamos tentar, né, gente? Vamos tentar. Então, tem carga horária, né, específica, mais leve, até porque o professor também desse segmento vai estar ao passo
que enviando as sequências também produzindo, de repente, um DDoS, um fantoche, um jogo, uma história, né? Alguma coisa para enviar no saquinho de atividade da criança, porque a atividade gráfica impressa para algumas turminhas, dada a idade, não é muito interessante, né? Bem, a sequência didática que a gente tanto ouve falar, ela é uma apostila de atividades? Não é. Se fosse uma apostila de atividades, a gente não precisaria, talvez, pensar num tema gerador, pensar nos saberes que se vinculam a ele. Na verdade, uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de um tema-problema, né? Quando a gente diz tema-problema, é porque quando a gente diz assim, o meu tema é alimentação saudável, o que é problema? O que eu vejo que gera, que é uma situação conflituosa relacionada à alimentação saudável, que minha criança precisa aprender a resolver isso? Ela se alimenta muito mal, ela come muito doce, ela só quer saber do biscoito recheado. Pronto, isso é um problema. Aí eu tenho uma série de conteúdos, uma série de abordagens para fazer, para tratar desse problema e ajudar a criança a se alimentar melhor. É só um exemplo de como tema e problema se relaciona, e aí as sequências a gente vai estar falando mais na frente um pouquinho. É para todos os alunos, sim. A sequência didática, a cada 15 dias que o aluno vai receber impressa, será para todos os alunos, não é só para quem não tem internet, não. Será para todos os alunos, é cômputo de carga horária para todos os alunos, e ela é a base da minha aula, do meu plano quinzenal. Então, a sequência didática é como se fosse um grande resumo sistematizado ali das atividades, de tudo que eu vou estar trabalhando, tá? Nós temos 3 etapas de ensino, né? Nós temos a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, está previsto, pela quantidade de semanas, a gente previu para a etapa 1, 3 sequências. Sequência 1, sequência 2, sequência 3. Para a etapa 2, 2 sequências. Para a etapa 3, 3 sequências. Tá? Nesse andar aí, a gente está percebendo, por exemplo, que como nós, daqui a pouco eu vou falar sobre a primeira semana de aula, que é de acolhimento, a gente tem aí a gente, entre aspas, perdeu uma semana de envio da atividade impressa. Então, de repente, a gente está ajustando e vendo a possibilidade de unificar as 3 em 2. Né? Estou colocando agora isso para todos, por favor, não se assustem. Não é que é uma informação nova, é uma flexibilidade do planejamento. Vamos avaliar isso, né? Com carinho, para ver se dá certo, né? Quando foi pensada a quantidade de sequência, foi justamente para organizar direitinho o tempo dos 15 dias. E o que contém cada uma das sequências? No caso da educação infantil, contém os campos de experiência lá, né? Quando a gente vê movimento, som, fala, escuta, onde é que isso vai estar nas propostas? No caso do ensino fundamental, são os componentes curriculares, as chamadas disciplinas. Então, a gente tem uma sequência de todas as disciplinas. O ideal, e aí a longo prazo, né, a gente vai ter, de repente, um tema interdisciplinando. Nesse momento, a gente não conseguiu fazer. A gente viu um tema por área, né? Em geral, está sendo um tema por disciplina, por ano, por disciplina. Alguns já estão conseguindo ir mais longe, que bom, mas a gente não quer forçar com relação a esse ideal, digamos assim, de interdisciplinaridade dentro das sequências. Então, o que contém cada uma das sequências? Existe um quantitativo aproximado de atividades. A gente fez aquela estimativa para evitar que uma disciplina tenha muito mais atividades do que outra, ou a mesma quantidade quando a carga horária é diferente. Então, fizemos uma estimativa que não é rígida, né? Mas, por exemplo, quem mais tem atividade é a língua portuguesa e matemática, que tem uma carga horária maior. Então, nós pensamos que uma sequência para 15 dias, a gente tem 6 tarefas de língua portuguesa. Quando a gente diz 6 tarefas, de repente o professor vai dizer que pode pensar numa única tarefa em 6 módulos, né? Em 6 partes. Isso é muito da nomenclatura. A gente quis dizer o quantitativo para ter um parâmetro. Nessas 6 atividades, digamos assim,
a gente tem, daqui a pouco eu vou estar falando, da estrutura, né, avaliativa dentro dessas sequências. Aqui a gente já entra aí na estrutura. Aqui eu repliquei, na verdade, eu trago aqui do Joaquim Dawes a base teórica, o modelo estrutural. Né? A gente tem a apresentação da situação, o que tem numa sequência, qual a estrutura de uma sequência. A situação, problema, então aqui nesse primeiro quadro a gente teria aí o tema, problema, tá? O que ele chamou de produção inicial é aquela atividade primeira que eu vou fazer para sondar o aluno, para sondar. O que ele chamou aqui de módulos são as sequências das tarefas, eu estou aqui simplificando, me perdoem aí os especialistas mesmo da área, estou tentando simplificar, não empobrecer, né? Simplificar no sentido de ficar mais objetivo. O que nós chamamos de módulos são as sequências mesmo das atividades, uma completando a outra, até a última, que aqui ele chamou de produção final, que seria como se fosse o resumo, né? Aqui eu vou ver o que ele aprendeu nessa sequência toda, nesse momento, né, proposto de aula desses 15 dias, já que essa estrutura aqui é para 15 dias. Então, eu tentei montar aqui mais ou menos como ficaria, né? Então, a gente tem para cada sequência uma capa normal, eu pensei em ter uma capa em termos de organização, se não der para fazer a capa, não há problema, né? Só a título de organização mesmo. Então, a gente teria essa capa comum, depois da capa já haveria uma outra folha com tema, né, problemática, e aí se tiver alguma orientação para o aluno que quer mandar, algum recadinho, a gente pode combinar aí e estar colocando, e aí segue as atividades. A primeira atividade é aquilo que a gente chamou de produção inicial, ela é diagnóstica, é a de sondar. A gente passou tanto tempo fora, vamos começar uma proposta de entre aspas, conteúdo, então o que ele sabe sobre isso, né? Em torno desse tema, o que ele tem a dizer, o que ele conhece aí da vida dele. E aí segue com esse exemplo aqui, eu dei exatamente o exemplo com o máximo de atividades que a gente tem, que é a de língua portuguesa, de 6 atividades. E aí a próxima folha é atividade 2, atividade 3, atividade 4, atividade 5. Entendam, estou numerando, é importante numerar as partes dessa atividade, porque, de repente, no dia de hoje, eu estou trabalhando com um aluno, eu digo, olha, gente, agora eu vou pedir que vocês peguem lá no módulo que vocês receberam, na sequência didática que vocês receberam, pegue lá, é a atividade 3, é o que eu estou explicando aqui agora. Então, é só uma maneira, se a gente numerar a atividade, é uma maneira da gente poder estar identificando, né? Fica mais fácil para o aluno, para o professor, enfim. E a última atividade é aquela atividade de fechamento, certo? E aí eu coloquei umas setinhas aqui para a gente lembrar. Elas não podem ser soltas entre si, porque não podemos esquecer que é o tema que amarra, que conecta essas atividades. E que estão dentro delas os conteúdos que eu estou trabalhando, né? Então, trata-se de trabalhar os problemas em torno do tema, dando aos alunos os instrumentos, ou seja, os conteúdos. Então, durante essas atividades, eu vou estar trabalhando com os alunos os conteúdos necessários para que ele aprenda mais sobre aquele tema, para que ela aprenda a resolver, né, os possíveis problemas em torno desse tema. Então, cada sequência contempla atividades de todas as áreas, sim, né, de todas as áreas. A gente tem alguns ajustes aí com relação. A gente entendeu, por exemplo, que se redação, né, o professor que dá a redação também é o professor que dá a língua portuguesa, a gente pode estar juntando aí, né? E aí, para não dar mais trabalho, fazer algo separado. Mas tem realidades que vai ter que fazer separado. Por quê? Porque só tem um professor para todas as redações de todas as turmas, então vai ter que fazer separado. Então, esses ajustes, de acordo com a realidade, a gente está antenado e está na escuta. No caso dos eixos, as disciplinas de eixo também, foi que a gente sugeriu vincular. Eu sou professor de eixo e também de história nessa turma, então eu vou trazer para vou interdisciplinar aqui, vou ajustar aqui. Né? Agora, eu só sou professor de eixo, então eu vou ter que planejar uma parte somente para eixo. Algo importante, a cada aula, seja ela síncrona ou assíncrona, os saberes da sequência de sua disciplina serão trabalhados, reforçados com diversos instrumentos à escolha do professor. Então, veja só, não é que nas 4 horas de horário lá, que eu estou com o meu aluno, seja pelo WhatsApp, seja na telinha, seja, né, aqui à disposição, porque é o horário de trabalho, eu estou aqui à disposição do meu aluno para alguma dúvida, mesmo que eu não esteja ali
virtualmente, eu não tenho que estar trabalhando coisas diferentes da sequência. Eu posso estar trabalhando, trago a sequência para cá. Se eu entender que naquele momento ele vai realizar a sequência comigo para tirar dúvida, um cálculo, ele vai fazer. Se eu entender que eu vou apresentar um vídeo para ele compreender melhor o conteúdo que está lá na sequência, eu vou fazer. Se é um jogo, uma explicação, vou mandar um áudio para explicar mais, ou se for até mesmo um livro didático. Então, são várias possibilidades para casar os momentos dos 4 horários, assíncrono e assíncrono, com a sequência didática que a gente planejou aí dos 15 dias. O que tem nesses 15 dias? O que é que tem nesse plano quinzenal? Ele tem ali o como cada professor vai fazer naquela quinzena os seus encontros, as suas 4 horas, aulas síncronas e assíncronas, né? Ali também, né, poderá estar as possibilidades para o aluno que não tem nada, não tem internet, não tem celular. Então, ali a gente já pode colocar, olha, para esses alunos, já sei, eu vou mandar esse livro, ou a escola vai estar imprimindo. Então, são esses ajustes que precisam conter. Importante que o plano quinzenal, gente, não foi um modelo assim, puf, não foi. Enquanto professor, a gente pensou, o que tem que ter nesse plano? E até depois a gente percebeu, olha, seria bom incluir o tema, né? Seria bom um cantinho só para botar os conteúdos. Então, por favor, podem fazer esses ajustes. É seu, né? No sentido de assim, é para quem vai trabalhar. Então, o que vocês entenderem que vai estar ajudando, pode incluir no plano. E vejam, as sequências didáticas, né, impressas, elas são o quê? Elas são a parte material organizada desse período de 15 dias. Por quê? A outra parte, essa parte que vai ficar nos áudios, no WhatsApp ou no momento virtual, né? A parte que vai ser a parte materializada mesmo vai estar lá reunidinha na sequência didática que todo mundo recebeu lá na impressa, lá na escola. Bem, gente, aqui a gente tem mais um questionamento. Compartilhar uma atividade, um planejamento que eu elaborei com meus colegas da rede, né? Compartilhar uma atividade ou um planejamento que eu elaborei, compartilhar ele com meus colegas de rede, o que isso significa? Inicialmente, isso significa solidariedade, isso significa empatia, isso significa que eu estou desenvolvendo, tentando desenvolver minha atitude de coletividade, isso significa humildade, né? Humildade. E receber uma atividade de outro colega, que outro colega fez, o que requer de mim? Né? Requer de mim, primeiro, gratidão. Acho que a gente tem que ser grato, porque o outro se esforçou para fazer. E uma coisa que a gente precisa deixar claro, eu preciso entender que o outro não sou eu. E a gente vai ter muita atividade que eu não faria desse jeito, né? E não faria, porque cada um é cada um. Aí é onde entra a nossa ética profissional, de não falar do nosso colega, de não expor ninguém. E eu creio que muita gente está nesse processo de planejamento coletivo temendo mesmo, né, essa transparência. E a gente precisa trabalhar em nós esse conteúdo atitudinal, que nós trabalhamos com os nossos alunos também, trabalhamos dentro da nossa casa e que estamos trabalhando conosco nesse momento. Então, isso é ética profissional. Então, vamos ser gratos pelo colega que se empenhou e deu o seu melhor ali, né? E, acima de tudo, é abertura para o outro que é diferente da gente, né? Então, eu sei, gente, como eu sei que é difícil, mas vamos tentar dar um passo grande, mas um passo importante, né? Para mostrar o quanto a nossa categoria, e agora eu falo enquanto militante sindicalista mesmo, quando a gente fala de categoria, nós estamos falando de coletividade. A gente costuma ouvir muito, a professor não se une, professor é uma classe desunida. A alma do professor é o ensino, a aprendizagem, é a parte pedagógica, então vamos nos unir nessa parte pedagógica para a gente também se unir no restante. Ao elaborar as atividades propostas na sequência didática, o que eu tenho que lembrar quando eu estiver elaborando? Eu tenho que lembrar de que o aluno, na maioria dos casos, vai fazer essa atividade sozinho, então os enunciados têm que ser claros,
Se precisar botar orientação no enunciado, uma nuvem num lugar, um recadinho no outro, uma notinha, vou colocar, porque ele não vai ter eu o tempo todo lá explicando. Então, esse olhar precisa ter, né? A qualidade deve superar a quantidade. Então, por favor, né? A gente colocou essa estimativa de quantidade, dialoguem aí. Se achar que está muito, vamos dialogar mais, vamos ajustar para menos, mas vamos manter qualidade. Não vamos encher de conteúdo. Ah, eu tinha que dar 10 conteúdos, pelo amor de Deus. Se um só, vamos tentar, de repente, um vai valer a pena pelos 10. Então, vou trabalhar em cima desse um, né? Desse saber. O mínimo mesmo de conteúdo possível. Então, assim, para ficar claro, o nosso planejamento e a nossa produção de atividades aí, conforme o modelo, né? A estrutura que eu apresentei aí, ela é compartilhada, ela vai ser compartilhada com todos os nossos colegas da rede. Essa ideia foi uma ideia desde o ano passado, né? Quando a gente estava aqui na Secretaria, na gestão anterior, que apoiou essa ideia. Eu achei interessante, porque na época foi até sinalizado sobre a possibilidade da gente fazer a reprodução em gráfico, que seria maravilhoso, que nesse início aqui não tem como a gente fazer ainda, quem sabe mais na frente. Mas a ideia é justamente fazer esse grande movimento em rede. E a avaliação, né? A avaliação está nesse percurso, no percurso do tempo inteiro. O nosso percurso está organizado a cada 15 dias, não é isso? Justamente porque a gente precisa desse tempo maior. Em geral, a cada 15 dias, cada professor de disciplina, em geral, vai estar naquela turma apenas uma vez, né? A gente tem um caso de português e matemática, que a gente está ajustando para mais de uma vez aí no horário, mas para ficar mais leve, a gente vai estar pensando aí algumas saídas, né? Uma delas é o próprio rádio. Então, tanto está no percurso das sequências impressas, quanto no decorrer das propostas do professor junto ao aluno. Então, a gente já viu que na sequência, a primeira e a última atividade pode ser essa atividade avaliativa. Aí, mas eu só vou avaliar com essa impressa? Não. Fique muito à vontade. Com o experimento que ele fez, você pode estar avaliando. Com o áudio que ele fez, ele pode estar avaliando. Um formulário, né, para quem já vai começar a se inteirar aí com algumas ferramentas aí da tecnologia. Quais instrumentos pontuais para avaliar eu terei? É exatamente isso que eu acabei de colocar. Então, aqui eu fiz mais uma imagem. A gente tem duas possibilidades, tá, gente? E isso eu fui entendendo com vocês também a partir dessa grande tempestade de segunda para cá. Quando eu falo tempestade de ideias, a gente trabalha com método ativo. Sem a tempestade de ideias, a gente não consegue problematizar o saber, né? Então, tempestade de ideias, problematização do saber é princípio de método ativo na aprendizagem. Isso é importante. Então, estamos todos aprendendo. Então, essa tempestade de ideias, por mais que nos deixe em alguns momentos angustiados, mas é, acima de tudo, oportunidade para aprender. Então, observe que a gente tem uma possibilidade. Uma possibilidade é eu tenho aqui a etapa 1, estou falando da etapa 1, exemplo. A etapa 1 eu vou mandar sequência 1, sequência 2, sequência 3. E aí uma possibilidade é a primeira avaliação da sequência 1 já ser diagnóstica. E a última da sequência 1 ser a avaliação final. A primeira da sequência 2, diagnóstica, a última da sequência 2, avaliação também, final. A primeira avaliação da sequência 3 é diagnóstica, a primeira atividade, a última. Então, a gente começa a perceber que, de repente, eu não preciso ter diagnóstico em todo o início dessa sequência. Não vai ter esse sentido. A gente teria muito que discutir aqui do que é diagnóstico, realmente não vai dar tempo. Então, e a outra possibilidade, que talvez esteja aí já se ajustando para se adequar à maioria da realidade de vocês, eu tenho 3 sequências. A primeira atividade da primeira sequência pode ser diagnóstica. E eu deixo para avaliar de forma mais concentrada apenas na última sequência. Então, o lugar de onde vai estar aí essa avaliação de forma mais sistematizada, propunham aí em grupo entre vocês e decidam. O importante é a gente saber que aquela atividade que a gente já fez é uma atividade para avaliar. Ao longo do percurso, eu não vou precisar estar me preocupando mais com essa atividade.
Eu sei que nós temos um tempo curto, nós pensamos nesse tempo, a gente esboçar, né, todo o trabalho, né, todas as 3 etapas, nós pensamos inicialmente nisso, e vamos tentar perseguir essa meta, tá? Do nosso jeito, do nosso ritmo, realmente. Vamos garantir primeira etapa direitinho, né, toda fechadinha, para que ela fique fechada, e depois a gente vai trabalhando. Alguns grupos eu já sinto que já estão bem avançados, já conseguiram pensar em todos os temas de todas as etapas e sequências, todos os conteúdos, e agora estão no trabalho específico só da etapa 1, por exemplo, né? Então, vamos trabalhar a etapa 1, vamos selecionar juntos os saberes e os temas, os saberes que eu me refiro, o conteúdo e os temas das demais sequências, porque ao longo do ano não dá para a gente planejar da noite para o dia tudo, então a gente precisa ter o máximo esse esboço agora. E se não tiver, Gilza, se não tiver, a gente vai lidar com o que não tiver. Não se preocupem, não entrem em parafuso agora, tá certo? O que não pode é a gente ficar o tempo inteiro do nosso dia de trabalho, de planejamento, dessa manhã inteira, só reclamando que não vai dar tempo disso, daquilo, outro, e a gente está perdendo tempo que poderíamos estar produzindo. Uma vez registrou que isso é dificuldade, vamos ouvir, vamos ver como alinhar essa dificuldade, certo? Então, por favor, vamos nos concentrar e fazendo esse nosso possível, otimizando e aproveitando o máximo de tempo, porque quem vai ganhar é cada um de nós que vamos estar, né, dando as nossas aulas no percurso. Então, quanto mais material a gente já tiver, com o que mais a gente tiver produzido, melhor será. Como acompanhar o aluno? Vocês vão estar recebendo um caderno de anotações, na verdade é uma agenda para vocês mesmo, né? É uma forma, e aí a gente entendeu que essa agenda poderá ser utilizada para vocês fazerem o controle mesmo do aluno a cada semana, ali marcando o X ou como quer que queira. As avaliações elas serão sistematizadas, né? Como? Creche Educação Infantil é via relatório, bem real mesmo, bem assim, sem muito diferente do que a gente fazia antes, eu quero dizer assim, muito do momento agora que a gente está vivendo, né? E os demais segmentos, a gente vai ter uma instrução normativa específica, mas ontem já foi dialogado com o Conselho Municipal de Educação, que a gente vai trabalhar com até a orientação da Resolução Nacional com conceitos também, né, por segmentos. Mas não se preocupem, vão fazendo suas anotações e o preenchimento, por exemplo, do diário físico, a gente vai ter orientação específica só para isso, vamos pegar o diário, vamos ver como vamos adequar aqui para fazer o registro desse novo modo, desse novo jeito, né? Bem, e para fechar, a gente tem aí a nossa primeira semana de acolhimento dos alunos e da comunidade. Então, a gente entendeu que a primeira semana tem que ser chegada, né? Nada daquela coisa de estar, conteúdos, isso. Vamos dar a nossa chegada, no nosso acolhimento, nossa sensibilização, digamos assim, para as nossas turmas. E aí a gente pergunta, o que a secretaria pode fazer? Então, a gente está vendo, em termos de secretaria, coisas comuns, já que nós estamos no virtual, no não presencial, coisas comuns que a gente pode fazer para toda a rede, como um vídeo da Secretaria de Educação, uma fala de acolhimento dela para cada um dos segmentos, uma acolhida socioemocional, né? uma fala para os adolescentes ou para as crianças, o tema do ano trabalhado no rádio para que todas as famílias se inteirem. Então, hoje a gente vai estar sentando com as equipes da escola para a gente amarrar o que vamos fazer de modo macro, e vão surgir ações a partir da escola. Então, durante essa semana, a gente vai dar uma pausazinha aí, algum momento, para a gente se reunir com a escola e definir o que ações a escola ainda poderá fazer para se somar às ações que a secretaria já vai fazer, né? E as ações do professor, cada professor que tem o seu jeitinho, tem a sua vontade de se aproximar do aluno, de qual modo, o que vai fazer? Vai fazer um vídeo, vai fazer um vídeo de todos os professores para enviar, o que é? Então, vai ser uma semana em que a gente tem os horários lá, né? Previstos como cômputo de carga horária, porque já é letivo, mas vai ser diluída essa programação, digamos assim, vai ser uma programação mais aberta, uma programação menos rígida.
E, por fim, eu quero dizer para vocês que esse momento, né, esse vídeo, esses informativos, há quem diga que o que acabamos de fazer aqui foi só um pacote pronto, né? O que nos entristece muito, porque não foi um pacote pronto, né? Há quem diga, eita, mais informações para encher nossa cabeça. Mas também há quem diga, ah, que bom, né? Foi um conjunto de informações necessárias. A maneira como a gente recebe e a gente processa as coisas depende muito do nosso olhar, depende muito de como a gente encara. Esses dias eu conversava com alguns colegas e dizia assim, olha, quando a gente vê um colega em parafuso, né, angustiado, a gente tem dois caminhos. Ou a gente reforça a angústia dele, dizendo, é isso mesmo, não estou ligando para a gente não, faz de qualquer jeito. Essa é uma escolha. Ou a gente faz, é mesmo, colega, está difícil, mas vamos tentar nos ajudar, vamos procurar alguém, vamos conversar, não vamos nos angustiar, não. Espera aí, o que a gente pode fazer? Essa é outra escolha. Então, a escolha que a gente faz determina, de algum modo, o produto do que se faz. Então, é importante que a gente, nesse momento, busque realmente ter mais equilíbrio juntos, né? Procure as pessoas certas e pontue as dificuldades, e juntos a gente vai se encontrando, né? Atender o gosto de todo mundo, né? As individualidades, é sempre impossível, mas a gente precisa atender digamos assim, o nosso objetivo, que é fazer com que a gente planeje algo que seja grandioso para todos vocês, grandioso para todos nós, né, e que seja menos sufocante ao final, né? E aí até eu coloquei algumas dificuldades que a gente às vezes tem, né? Quando a gente detalha demais o plano que tem que fazer, né? Aí às vezes a gente ouve, e cadê a autonomia do professor? Não é o professor que tem que ter pensado isso? Aí o inverso também ocorre. Se a gente deixa algumas coisas em aberto para que o professor pense, isso está muito solto, não é desse jeito. Então vamos começar a pensar, gente, um pouquinho mais. E eu trago esse pensamento de Rubem Alves: os olhos são a porta pela qual a beleza entra na alma. Então, a nossa maneira de olhar, né? A nossa maneira de olhar o mundo, a nossa maneira de olhar as coisas é fundamental para que a gente as faça melhor. Então, muito obrigada por essa escuta. Espero que tenha ajudado vocês a ficarem menos angustiados, né? Alguns que estão, mas, por outro lado, também eu quero dizer dos recadinhos que a gente também tem recebido de graças a Deus está dando certo, que bom que a gente conseguiu dar esse salto, nunca tivemos a oportunidade de trocar figurinhas com um colega da mesma área, da mesma disciplina, e isso é bom, né? Então, um grande abraço a todos vocês e vamos continuar na luta, firmes e fortes, e todos juntos.